Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a turma P9, Manhã de Enfermagem. Hoje daremos continuidade à nossa aula 6, onde encerraremos nosso conteúdo. Pessoal, vocês concordam com a gravação da aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube? Sim, professora. Ok, então vamos iniciar aqui de onde paramos. Vamos falar sobre treinando a apresentação. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso e vou, complementar com o que ficou faltando do conteúdo da aula passada. Como eu disse, é importante que vocês treinem, tá? Porque vocês treinando, vocês vão conseguir dominar melhor o conteúdo de vocês. Vocês vão conseguir ter uma noção do tempo, né, que vocês vão levar para apresentar o trabalho. Vocês vão conseguir trabalhar a dicção de algumas palavras que não são usuárias do dia a dia de vocês, mas que no trabalho elas vão ser necessárias. Vocês vão conseguir observar se está tendo um raciocínio lógico na apresentação. Vocês vão também perceber, né, com a relação do tempo, se vocês estiverem falando demais, né, ultrapassando o tempo, se vai ser necessário vocês diminuírem, retirando ali informações que não são tão importantes para o trabalho na hora da apresentação oral, para que aquele trabalho ele esteja, né, sendo apresentado dentro do tempo necessário, que é de 20 a 30 minutos. Na apresentação, ter cuidado em relação à postura, né? Então, imagine eu dando aula e o tempo todo aqui com a minha cadeira movimentando. Primeiro que eu ia ficar tonta rapidinho, né? Que eu tenho labirintite. Mas mesmo para vocês, né? Eu ficar assim com a cadeira para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ia ser inconveniente, certo? No caso que eu estou sentada, né, estou numa aula remota, mas se fosse em pé, então vocês não, da mesma questão da postura, não ficar se movimentando, tem gente que fica feito um pêndulo, né, para um lado, para o outro, a perna nervosa, tem gente que pega caneta, deixa eu pegar uma caneta aqui, aí fica na hora da apresentação apertando assim, ó, fica fazendo barulho, então isso irrita, isso tira a atenção. Eu não estou com o meu passador aqui, vou usar a caneta como exemplo, tá? Meu passador está na mochila que eu dei aula, presencial, mas aula prática. Mas aí, vamos supor, eu estou com laser aqui. E às vezes, quando a pessoa está com laser, a pessoa está nervosa e o que é que vai acontecer? Vai tremer. Qual é a minha dica para que você não, assim, não demonstre, né, que você está tremendo ali a mão, né? Você fazer o quê? Apoiar. Peraí, deixa eu afastar aqui meu microfone. Vocês fazerem assim, ó. Apoia uma mão sobre a outra, tá? Discretamente, vai lá, apoiou e mostra, né, o laser, aponta o que for necessário. Em relação a apontar, não é para apontar com a mão, tá? Você chegar ali lá no quadro e apontar, isso aqui, né? Não, tem o recurso do laser, utilize ele. Não passem na frente dos slides, certo? Quando a gente tem, vamos supor, trabalhos que são em dupla ou em trio, que às vezes o que é que acontece? Fica duas pessoas de um lado e uma pessoa do outro. Aí vamos supor que uma pessoa aqui do meu lado direito começou a apresentar e depois vai ser a do lado esquerdo. Aí depois vai a terceira pessoa, né, que vai ser a segunda do lado direito. Aí vamos supor, essa pessoa está com laser aqui, está apresentando, tarará, passando os slides, e aí ela terminou e essa pessoa aqui que vai apresentar. Aí vamos supor que essa aqui vai até a outra, passou na frente dos slides, pegou o passador
e vai fazer a apresentação dela. Aí terminou, aí a terceira pessoa vai apresentar. Aí ela pega, vai, deixa o passador, ou então essa aqui vai, pega o passador para poder apresentar. Não façam isso. O ideal, justamente para evitar esse tipo de circunstância, é que todos do grupo estejam do mesmo lado, certo? Vocês precisam se organizar para não ficar na frente de ninguém. Então, vocês se posicionem, né, de forma a. Isso eu estou falando palestras futuramente, quando vocês forem, né, ministrar apresentações, não só no TCC. Então, vocês precisam ter cuidado para não ficar na frente de ninguém. Então, se posicionar, sempre observando quem é a última pessoa do meu lado direito e quem é a última pessoa do meu lado esquerdo. Se eu for me posicionar do lado direito da projeção, né, desse lado de cá, então eu preciso me posicionar para que a visão dessa pessoa que está aqui no meu lado direito, eu não fique na frente da projeção. Então, eu dou um passinho para trás, para que eu não fique ali na frente. Da mesma forma, se for do outro lado. Não sentar no birô, né? Não ficar apoiado na parede. Então, não é possível que você não possa ficar ali meia horinha em pé para fazer sua apresentação. Lógico que se você tiver algum problema de saúde que impeça isso, aí você vai ficar sentado, mas não escorado na parede, no birô, nada do tipo. O tom de voz, falei um pouquinho, né, na aula passada. Ter cuidado para não falar alto demais, né? Então, imaginem se eu estiver apresentando assim, gritando no ouvido de vocês. Se vocês estivessem com fone de ouvido, aí garanto que alguém vai ficar com bastante raiva de mim, né? Desse momento. Então, vocês precisam ter esse cuidado de adequar o tom de voz, né, para o ambiente que vocês estiverem. Se você estiver num local muito grande, com muita gente, é lógico que você vai ter que falar mais alto. Por isso que às vezes é necessário se utilizar de alguns recursos. Exemplo, né, todas as minhas aulas, independentes do tamanho da turma, eu estava utilizando o microfone, né, aquele microfonezinho tipo da Madonna, que eu não precisava estar forçando tanto, né, a voz, porque isso no final do dia acaba comprometendo a garganta de nós professores, né, comprometendo a saúde da gente. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de me ver, né? Geralmente no semestre eu passo alguns dias, pelo menos uma vez no semestre, eu passo alguns dias sem fala, é totalmente rouca. Agora na pandemia, eu acho que esse semestre passado eu fiquei sem voz algumas vezes, mas esse semestre eu acho que eu não fiquei nenhuma vez, não. Então, ajustar, nem falar baixo demais, nem falar alto demais. Cuidado na postura para não ficar, né, ombro caído ali, cabeça baixa. Não, então ajeita a postura. Lógico também, não é nariz em pé, se achando superior a todo mundo, não. Então, o olho, né, o olhar, olhar no horizonte, você não necessariamente precisa estar focando em uma única pessoa ou ficar olhando só para a banca, tá? Vocês podem estar passando a vista, vamos dizer assim, para outras pessoas, até mesmo para você não ficar nervoso, né? Então, no caso que só tem meninas aqui nervosas, né? Então, o que é que acontece às vezes? O professor está fazendo alguma anotação, nada demais, é só alguma anotação ali, nada que vai tirar ponto, coisas do tipo. E aí, quando você vê lá, o professor está escrevendo, sei que, ai meu Deus, estou falando coisa errada, e começa a ficar nervoso. Não, tá? Então, tenham calma. Ai meu Deus, eu neguei Lidiane. Ai, foi mal, apertei errado, deixa eu avisar para ela para tentar de novo. Cadê? Ah,
Pronto. Vou avisar aqui. Pronto, ela tá vendo. Então, é necessário a gente ter, né, uma postura. A vestimenta vai, querendo ou não, ser algo importante também. Né? Nada de usar decotes. Pronto. Indígena entrou. Nada de usar decotes, roupas, né, que chamem atenção, curtas demais. Bom dia, Lidiane. Desculpa, na hora que eu fui aceitar, como o botãozinho é do lado, eu acabei esbarrando no recusar. Tá? Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Tá certo. Obrigada. Nada. Então, tenham cuidado, meninas, tá? Na hora da vestimenta de vocês. O ideal, né, é a gente estar de jaleco, tá? Se vocês forem apresentar o TCC de vocês, estarem de jaleco, mesmo que daqui para lá seja remoto, né, que essa apresentação ela seja virtual, coloquem o jaleco para fazer essa apresentação, tá? Isso vai contar positivamente para vocês também. Deixa eu ver o que mais. Nada, coisas espalhafatosas demais, brincos muito chamativos, uma maquiagem muito pesada, né? Colares coloridos demais, que chame a atenção demais. Então, lembrando, ali, né, vocês estão sendo avaliados pelo conhecimento de vocês. Não é nada na área de moda, né, nada nesse sentido. Então, vocês ali estão sendo avaliados pelo trabalho acadêmico que vocês desenvolverem e pelo conhecimento que vocês vão estar apresentando. Então, cuidado quanto a isso. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, nessa parte? Meninas? Não? Tá bom. Isso vale, gente. Todas essas dicas que eu estou dando aqui para vocês em relação à postura, elas valem também para professores, tá? Eu sei que muitas às vezes, né, alguns professores, eles não, vamos dizer assim, não seguem, né, essas, vamos dizer assim, indicações, né, de como se posicionar, né, a questão da postura, a questão do tom de voz, tal, na hora de uma apresentação. Tem professor que senta no birô, tem professor que fala gritando, né? Então, a gente precisa também colocar em prática quando a gente está apresentando, né, dando uma aula. Não são só vocês que devem seguir essas orientações. Lógico que isso não são regras, tá? São orientações, como eu falei. No caso de vocês, por estarem sendo avaliados, né? Então é importante que vocês estejam seguindo essas dicas. Nós, professores, também somos avaliados. Avaliados por quem? Por vocês, né? Quando a gente está dando uma aula, vocês também estão avaliando a nossa postura, né? E vocês também são críticos em dizer, o professor tal, né? Eu não gosto da postura dele em sala de aula, fala gritando, né? O professor tal fica sentando no birô. Vocês mesmos são críticos nesse sentido, né? Então, não cometam essas mesmas falhas, tá? E vocês seguindo essas orientações, não só para o TCC, como eu falei, vocês provavelmente vão se sair bem. E treinar é fundamental para que vocês dominem mais o conteúdo, né? E vejam todos os pontos que a gente já citou aqui. Então, no dia da apresentação de vocês, eu sei que alguns de vocês, é fácil falar, né? Mas tentem ficar calmos, certo? Se você, de fato, construiu o seu trabalho, se você estudou, se você escreveu, se você treinou, então você domina o seu conteúdo, tá? Ficar nervoso vai apenas atrapalhar. Lógico que existe a questão ser avaliado, né? Então, por mais que
Por exemplo, eu que sou professora desde 2008, e de ensino superior, não, sou professora desde 2004, quando eu entrei na faculdade. Então, mesmo eu dando aula há tanto tempo, se, por exemplo, eu for fazer uma apresentação, como eu fiz a do meu mestrado em 2013, né? Entre outras que eu já fiz, por exemplo, em oportunidade de emprego, que a gente tem que dar aula, ali você está sendo avaliado. Por mais que você domine o conteúdo, mais vai vir, né, aquela questão da insegurança, do medo de errar, de fazer alguma coisa errada, né? De se atrapalhar. Então vai ficar nervoso. A pessoa normalmente vai ficar nervosa, né? Lógico, não é obrigado todo mundo ficar, mas só em saber que a gente está sendo avaliado, a gente começa, né, a ficar um pouco mais tenso. Isso é normal, tá? Então não precisam arrancar os caras, estou muito nervoso. Não, tenta se acalmar. É normal ficar nervoso quando a gente está sendo avaliado, tá? Mas você precisa se concentrar no seu trabalho. Fale pausadamente, tem que ter cuidado para não falar muito rápido e acabar que a banca não consegue compreender o que você está falando. Eu, particularmente, eu acho que eu já falei isso para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender quem fala rápido. Eu mesma não consigo falar rápido. Minha língua embaralha toda, eu não consigo falar rápido. Minha irmã, ela fala muito rápido, às vezes eu digo, para, volta e respire e fale devagar, porque eu não entendi nada. Então, isso para a banca, né? Você está falando rápido demais e a banca não está compreendendo, isso só prejudica você mesmo. É necessário que você, né, tenha controle ali na velocidade da sua fala, mas também não é para falar devagar demais, onde vai aquele negócio se arrastando e a banca começa já a ficar agoniada porque você não sai do canto porque você está falando devagar demais, ok? Demonstre segurança. Como eu falei, se você construiu o seu trabalho, se você estudou, se você treinou, você sabe. Então, você vai conseguir sim fazer uma boa apresentação, né? Mostre que você domina o seu conteúdo. Ah, professora, mas e se dá um branco? É normal acontecer, gente, faz parte. Só que é diferente falta de conhecimento e nervosismo, tá? Se você está nervosa, você estudou, né? Você fez tudo aquilo que eu falei, então é só se acalmar um pouquinho, né? A banca espera, não tem problema, a banca até orienta você respirar, né? Às vezes até tomar uma água e voltar na apresentação. Agora, se você travou ali porque você não sabe, aí, meu filho, não tem o que fazer, não. Aí realmente é nota baixa, porque você não sequer, né, se preparou adequadamente para a sua apresentação. Não leia, apresente. Então, se vocês estão observando aqui, eu coloquei, né, nesse slide tópicos bem curtinhos, né, 2, 3 palavras ali, bem objetivas, simplesmente para que eu não esqueça que é necessário eu falar sobre aquele assunto. Mas a minha fala, né, a informação que eu estou passando não está sendo lida. Então, quando a gente fala não leia, apresente, é porque você precisa estar dominando o conteúdo do seu trabalho, referente àquela pequena informação que você colocou ali no seu trabalho, no seu slide, ok? E vá bem vestido, como a gente já falou, né? Nada de chinelo de dedo, né? Maquiagens muito pesadas, roupas muito decotadas. No caso dos meninos, nada de bermuda, né? Camisa regata para você ir para a praia ou malhar, né? Então precisa ter cuidado quanto a esse tipo de vestimenta. Aí você apresentou, né? Finalizou seu trabalho e agora o que é que vai acontecer? A banca vai fazer os questionamentos referentes tanto ao trabalho escrito quanto à sua apresentação. Exemplo, às vezes acontece de você ter colocado alguma coisa no papel, né, no trabalho escrito, mas que na apresentação
ficou muito mais claro o que você queria falar, né? Então a banca vai lá e sugere, ó, nessa parte que tem aqui do trabalho escrito, tenta colocar no papel da forma que você apresentou aqui, porque no papel está confuso, né? No trabalho está confuso, não deu para entender muito. Então é necessário vocês terem esse cuidado. Por isso que eu digo, leiam o trabalho com atenção, coloquem informações ali, seguindo a questão de coerência, coesão, seguindo regra gramatical, seguindo a concordância verbal e, se possível, dê para outras pessoas lerem, porque essas outras pessoas lendo, elas vão conseguir identificar coisas que vocês não conseguem porque é você que está construindo o trabalho. Consequentemente, você acaba não tendo essa visão, porque como foi você que fez, a informação, o conhecimento já está, vamos dizer assim, implícito em você, certo? Então é necessário que você siga essa sugestão, porque só vai beneficiar o seu trabalho. Durante a arguição da banca, você precisa ter conhecimento do seu trabalho. E se você estudou, né, se preparou, tal, você sabe qual é a parte mais difícil de compreensão da sua pesquisa. Então, se foque em estudar bastante ela, em dominar ela. Então, se ela é difícil, você precisa dominar ela. Por quê? Porque se a banca fizer algum questionamento, você sabe como responder. Então, veja possibilidades, né, do seu trabalho e, lógico, domine ele todo. O ideal é que você não dê brechas para perguntas na banca. Ou seja, se você conseguiu explicar tudo no seu trabalho, excelente, a banca não vai ter nem o que estar questionando, ok? Por isso que, se a banca não fez alguma pergunta, não invente de responder nada. Se a banca diz, tá ótimo, beleza, então vai dizer, professor, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, porque você pode estar dando brecha para a banca perguntar e pode, né, cair ali justamente num ponto que você não domine. E aí vai, se você não deixar, né, a desejar na resposta, vai acabar comprometendo seu trabalho. Então, se não houve pergunta, fica quietinha ali, significa que foi tudo compreendido. Lembrando que você estará participando de um debate, né? Nada de réplicas, tréplicas, nada de discutir com a banca. Então, se a banca ela dá alguma sugestão, o nome já está dizendo, é sugestão. Você, né, e você não concorda, você diz, ok, professor, eu vou conversar com a minha orientadora para a gente ver a possibilidade ou não de acrescentar isso no trabalho. Ponto. Ou seja, você foi educado, você disse que ia avaliar a possibilidade, não cortou de cara, né? Você foi bem sutil, então tá ok fazer dessa forma. Agora, se a banca sugere alguma coisa, você diz, não vou fazer porque o trabalho é meu. Hã? Né? Então, precisa ter cuidado. Um exemplo, né? Cida fez uma pergunta que a orientadora dela tinha sugerido para mudar a pergunta norteadora. Vamos supor que fosse a banca fazendo isso. Vocês são obrigados a mudar? Não. Mas você acha que para o seu trabalho é aquilo mesmo que você quer? Ok, tudo bem. A ideia central que você está querendo seguir é aquela linha de pensamento. Então, você pode deixar. Isso eu estou falando quando são sugestões. Agora, existem momentos também de correção, tá? Então, quando é correção, aí tem que fazer mesmo, certo? Às vezes você colocou uma informação que é incorreta, é um autor ao qual aquela informação que você inseriu na sua pesquisa já está desatualizada, então você precisa, né, ter essa humildade de acatar as correções. Dúvidas, pessoal, até agora? Meninas? Não. Não? Não, professora. Então, vamos seguir adiante. O que dá para publicar? É importante que, quando vocês terminem o trabalho de vocês, que vocês divulguem isso. Uma das possibilidades é a própria questão
da jornada, né? Desculpa, é a própria questão da banca, a apresentação de vocês, né? Já é uma divulgação. Eita, eu acho que eu quebrei meu teclado. Já é uma divulgação, então... Quebrei alguma coisa aqui. Droga. É isso que dá, ficar mexendo. Então, vocês precisam, se possível, né? Também está divulgando em outros meios. Eventos científicos, um exemplo, jornada, congressos, simpósios, encontros, entre outros. Revistas científicas publicando o trabalho de vocês, livros, tá? Então, é importante que vocês estejam fazendo isso. Então, o que é que vocês podem publicar? Né? É necessário que vocês observem qual é a audiência do evento, né? Isso é importante para determinar o que é relevante em cada contexto. Um exemplo, se vocês vão para um evento sobre geriatria, né? Então, existem congressos específicos para a área de geriatria. Aí você vai submeter um trabalho que é sobre o tema de pediatria? Sim ou não? Gente, o que é que vocês acham? Você está num evento de geriatria. Você vai submeter lá um trabalho sobre pediatria? Não, porque vai ser fora do contexto. Diferente, né? Exatamente, não vai ser nem sequer aceito, porque ele vai ser reprovado por dizer que não tem sentido, né? Tá sendo enviado ali para aquele evento. Teria que ser um evento específico de pediatria. Então, a gente precisa verificar isso da mesma forma para um evento científico, congresso, simpósio, seja lá o que for, também para revistas científicas. Então, se eu tenho uma revista que trabalha com pediatria, eu não vou estar enviando um artigo de geriatria, ok? Então, onde publicar? É necessário que a gente busque revistas no tema do artigo, como eu estava dando exemplo, geriatria, oncologia, pediatria, diabetes, seja lá qual for o tema que vocês estiverem utilizando, né, verificar se aquela revista ela contempla aquela temática que vocês estão trabalhando. Se aquela revista não se adequa, você busca uma outra que tenha, né, essa possibilidade. E aí, por que devo publicar? Devido à questão de troca de experiências, né? Então, quanto mais se publica, quanto mais informações são divulgadas, melhor para todos. E isso, né, vai ajudar não apenas você como profissional, mas também a sociedade. Então, o aprendizado vem muitas vezes do uso de técnicas e observações do estado da prática. Então, quando a gente tem uma publicação, né, que foram trabalhos de campo, observações ali da realidade daquele contexto, daquele trabalho, né, de um cenário, de um hospital, de uma clínica, seja lá do que for, consequentemente, aquilo vai estar contribuindo para outras pessoas que por acaso se deparem com aquela mesma situação. Então, por isso que é tão importante existir a divulgação. Dúvidas? Não? Então, vamos seguir. Então, gente, ó, preste atenção nisso. Vão devagar, fiquem calmos, sejam positivos, saiam, tentem relaxar, se despluguem um pouco, aproveitem a vida, se divirtam, fiquem calmos, respirem, medite. Então, o TCC é só uma fase, tá? É só uma parte da vida acadêmica de vocês. Vocês colocam um peso muito grande no TCC, mas o peso do TCC é o mesmo do que qualquer outra disciplina, ok? A diferença é que nas outras disciplinas vocês eram só fazer uma prova e ponto, né? Às vezes você poderia, vamos supor que as provas fossem com questões objetivas, você podia passar porque chutou as questões, né, mas sem saber de nada. A diferença é que no TCC não. TCC realmente você precisa construir o trabalho. E aí, neste sentido, ele passa, né, a ter mais atenção
por parte de vocês. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, aproveitem, calma, curtam todos os momentos da graduação de vocês estão perto de encerrar. Aproveitem a vida também, porque o TCC vai passar. É só uma etapa. Aí vocês vão precisar ter saúde, família, amigos, para, né, curtirem com vocês aí as vitórias que irão vir posteriormente. As normas da ABNT. Lembram que eu falei que normas da ABNT elas não são só para a construção do trabalho científico, ela é um universo de coisas, né, que é regida por ela. Eu vou trazer aqui, né, resumidamente, só citar algumas NBRs da ABNT que vocês podem vir a precisar posteriormente. Essas duas primeiras a gente já falou, que é a 6023, que são as normas de referência, e a 10520, que são as normas de citação. A 6024 é a norma de numeração progressiva, que são aquelas seções, né, que a gente utiliza. Seção 1, introdução. 2, metodologia. 3, no caso de vocês do projeto, cronograma. 4, orçamento. 5, referências bibliográficas. Sumário, NBR 6027. Lembrando que a gente está construindo um artigo e não a monografia. Dessa forma, não tem sumário. Então, quem porventura colocou sumário, retire, senão você vai perder ponto quando eu for corrigir. A norma 6028 é a norma para resumos, mas que eu já falei para vocês como deve ser feito, né, o resumo da gente, espaçamento simples, tamanho de letra 12, 100 parágrafos, entre 300 e 500 palavras. A norma NBR 14.724, norma de apresentação de trabalhos acadêmicos, e a 15.287, de apresentação de projeto de pesquisa. Então, lembrando, vocês estão fazendo agora, no TCC1 é o projeto. E aqui, gente, só para ajudar vocês, certo? As normas 6024 e a 6027, que são a de progressão, essas duas aqui, tá? Numeração progressiva, que se encaixa também no sumário, se fosse o caso. Deixa eu só desligar aqui o telefone, gente, só um segundo. Sumário entra no TCC 2? Não, sumário não né? entra, porque o modelo que a gente segue é de artigo. Então, Entendi. não tem sumário, hora nenhuma para vocês. Então, aqui, resumindo, né, a gente teria o seguinte: seção primária, que é chamada aquela seção 1, 2, 3, 4, certo? Para a gente vai até a 5. Não existe nenhuma seção a mais, vai até a 5. Então, seção primária, todas elas, primeiramente, né, devem ser escritas com tamanho de letra 12. E aí vem algumas peculiaridades. Na seção primária, tudo negrito e tudo maiúsculo. Secundária, tudo maiúsculo sem negrito. Observem que na seção primária eu coloco o número, espaço e o texto. Eu não coloco ponto, não coloco hífen, não coloco parênteses, não coloco nada. Só um espaço entre a numeração da seção e o texto dela. Um exemplo para a gente, né? Seria introdução. Seções secundárias. Eu quero complementar a minha introdução. Então, 1.1. Após o último número, não tem pontuação nenhuma, tá? Então, 1.1, vamos supor, história da doença. Aí, seção terciária. 1.1.1. Poderia ser, né? Se a gente já tivesse um trabalho bem grande. Então, 3.2.1, certo? Aí vocês iriam fazendo, né, sequencialmente. Então, na seção terciária, a gente tem apenas a primeira letra maiúscula, o resto tudo minúsculo. Na quaternária,
apenas a inicial maiúscula com tudo minúsculo. Sim, na terciária negrito, tá? Na quaternária sem negrito e itálico. Na quinária sem destaque nenhum, tudo minúsculo, sem negrito, sem itálico, sem nada, assim como alíneas e subalíneas. No caso da gente, dificilmente vocês vão chegar numa seção terciária, tá, gente? O trabalho de vocês, como eu disse, é num formato de artigo, né? Então, ele é bem curtinho, no máximo 20 páginas, de 10 a 20 páginas, o trabalho completo do TCC. Então, não tem nem espaço para ficar fazendo tantas sessões. E aí a gente chega na questão ética, né? A vida é feita de decisões e escolhas. E a gente precisa colocar em prática, né? E decidir, muitas vezes, o que é que a gente vai fazer. No caso, falar um pouquinho sobre a ética na sala de aula, eu acho que eu falei disso no semestre passado, não lembro. Eu acho que semestre passado não, no início do ano passado, vocês pagaram bioética comigo. Caso não, eu vou falar agora. Caso sim, vai servir para reforçar. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ser ético, né? A gente tem que exercer a nossa cidadania, lutar pelos nossos direitos, mas também ser ético. E não tem essa de ser meio ético, não. Ou você é ou você não é. E não é só quando tem alguém olhando, não. Você tem que ser ético a todo momento. E aí, dentro de sala de aula, existem várias circunstâncias que algumas pessoas acabam, né, fazendo com que não exista ética dentro do cenário de sala de aula. Por exemplo, não colar ou dar cola em prova. Vocês nem fazem isso, né? Né, gente? O que é isso, professora? Ninguém sabe o que é isso, Isso. não. Não, né? Que absurdo. Então, nós professores sabemos, né, que as turmas sempre têm ali alguns alunos que colam e outros alunos que dão a cola, né? Só que isso não é ético, né? Isso não é justo, isso fere um monte de coisa. Exemplo, uma pessoa que, vamos supor, passou o curso todinho filando. Terminar o curso, ela vai ter o mesmo diploma que você. Você passou o curso todinho empurrando, né, com a barriga aquela pessoa ali. Você não está ajudando, você está se enganando, tá? E não sendo ético. E enganando aquela pessoa. Aí vai lá, passou o curso todinho e aquela pessoa tem o mesmo diploma que você. É justo? Hein? O que é que vocês De acham? forma nenhuma. Então, por que vocês fazem isso? Né? Eu Para quem... faço, Hã? eu faço não. Tá certo, você tá dizendo? Então, isso não é justo com ninguém, né? Mas, lógico, que quem está filando, né? Quem está pegando a cola, para ele é ótimo, que ele não está tendo trabalho nenhum, só que ele está se enganando. Quando ele for lá exercer, né, a sua profissão, ele não vai ter o conhecimento necessário, certo? Aí tem gente que pode dizer, professor, mas isso é besteira, aprende na prática. Não, gente. Não, o conhecimento teórico vai ser fundamental para que vocês exerçam, né, a prática com excelência. Então, sejam justos, sejam éticos, tá? Não façam isso. Faça o seguinte, chame seu colega para estudar com você, ajude a tirar as dúvidas. É muito melhor. Você reforça o seu conhecimento e ainda está ajudando na formação do seu colega a tirar a dúvida deles, tá? Não plagiar trabalho, além de não ser ético, é crime, tá, gente? É crime fazer plágio, copiar e colar ali um trabalho e dizer que foi seu. Não trapacear nas leituras e listas de exercício.
Então, muitas vezes o professor vai lá, passa, né, um trabalho para vocês, passa alguns artigos, alguma coisa para vocês lerem, para discutir na aula. E aí você pega, não lê. Ah, é muito grande, menina. 10 páginas, como se 10 páginas fosse muita coisa, né? Eu já tive prova onde só um capítulo tinha mais de 200 páginas e nem por isso morri, né? Mas muitos alunos querem tudo mastigadinho, tudo na mão, né? Acham que não precisa realmente estudar, ir atrás, só quer os slides prontos e acabou, se já foi suficiente, não quer informação nenhuma mais do que isso. E aí, vou ler nada, muita coisa. Aí chega pro colega, fulaninho, tu leu? Aí a pessoa diz, li. Me resume aí o que foi. Aí o colega vai lá, resume para você, aí você discute na hora da aula como se tivesse lido, né? Então, quem está se enganando é o professor? Não, quem está precisando se formar é você. Quem está precisando ter conhecimento para exercer, né, o exercício profissional, né, com qualidade, vai ser você. Então, você está só se enganando. E lista de exercícios, né? Quantas e quantas vezes a gente passa exercícios para vocês, e aí o que é que vocês fazem? Não respondem. Chega na hora da aula, vai lá e copia o exercício do colega. Mais uma vez, quem está perdendo? Vocês, certo? Vocês que estão perdendo, vocês que estão tentando trapacear, vocês que estão sendo antiéticos. Então, vejam que pode ser atitudes que para alguns pode parecer besteira, mas não é, tá? Você está se corrompendo, né, por pequenas coisinhas. E como já dizia um ditado, né, quem rouba um centavo, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Então, se você é antiético com coisas simples, se tiver a oportunidade, você também vai ser, né, com situações mais sérias. Não sobrecarregar os colegas de grupo. Então, se o trabalho é em grupo, é porque é para todos fazerem parte, né, do trabalho, ajudarem na construção do trabalho. Então, nada de ficar, principalmente agora no TCC, tem alguns trabalhos que são em grupos, e aí, duplo ou trio, né, e aí tem gente que fica ali só enrolando, não faz nada, vai empurrando com a barriga, e o outro, né, lógico, porque está querendo a nota, está querendo aprender, estudar sobre o conteúdo, está fazendo tudo direitinho. E aí, o colega que está fazendo está levando o outro nas costas. É justo? É justo com você que está fazendo o trabalho ficar levando aquela pessoa nas costas, aonde você, no final, ainda pode ser prejudicado por causa dessa pessoa? E aí, o que é que você acha? Então, será que realmente vale a pena você estar fazendo um trabalho em grupo? Ou seria melhor você estar fazendo só? Que a responsabilidade seria sua, sem dor de cabeça, sem estresse, né? Enquanto aquele colega só está arrumando problema para você. Lógico que se sua dupla ou trio realmente está contribuindo, vocês estão, né, trabalhando juntos, aí sim vale a pena. Não assinar a presença por colegas. Eita, essa aí eu acho que é o que vocês mais fazem. Por que vocês acham que a gente não deve assinar pelos colegas? Hein, gente? Pessoal? Pessoal? Pessoal, respondam. Professora, eu nunca assinei por ninguém, não, mulher. Mulher, ela não tá dizendo que foi. Nem assim, vamos supor. Não, mulher. Hã? É o quê, Manu? Fala como se a senhora estivesse jogando diretamente para ela. Não. Então, vamos supor que às vezes está um exemplo. Ana Beatriz está sentando lá na frente, né? Lógico, estou falando na situação presencial. Ana Beatriz está sentada lá na frente, a lista está lá na frente e Exilda está lá atrás. Aí a Exilda diz: Beatriz, assina aí meu nome, por favor. Ela está na sala. Ela está na sala. Só que como tem muita gente ainda para assinar, você pede para outra assinar por você.
Vocês querem dizer que isso nunca aconteceu? Não exatamente com vocês, mas na turma já aconteceu, tá? E por que não deve fazer isso? Porque é falsa identidade. Você está assinando como sendo a outra pessoa sem ser ela. Ou seja, você está, por mais que não seja a intenção você falsificar a letra dela, mas você está assinando por aquela pessoa, e isso é crime, certo? Falsificação, tá? Por isso que eu estou dizendo, às vezes pode parecer uma coisa boba, né? Uma besteira. Ah, professora, mas ela está aqui na sala. Eu estou assinando por ela, a senhora está vendo, mas ela está aqui na sala. Não faça isso. Deixe cada um assinar por si. A não ser que, lógico, eu tô, vamos supor, com a minha mão imobilizada, eu não posso assinar. E aí você pede para alguém assinar por você. Beleza. E isso, né, pode acontecer com o próprio aluno em sala. E o que é que acontece? Por exemplo, eu como professora, quando eu vejo a lista de presença, e aí tem a assinatura, uma pessoa assinou por várias pessoas, quando é na frequência, eu corto, tá? Porque eu vejo que aquela letra não é daquela pessoa. Então, eu vou cortar e colocar falta naquela pessoa. Por mais que ela estivesse na sala, mas como essa organização da frequência eu faço depois, então, lógico que eu não vou lembrar. O que vai constar para mim é a assinatura. E aí, uma outra circunstância, né? Isso, como eu disse, pode parecer bobagem, no sentido, professora, você está vendo, fulano está ali, eu estou assinando por ela. Pelo menos ela está presente na sala. Mas pior ainda é aquela circunstância onde o colega vai lá e liga para você, manda mensagem, né? Fulaninho, assina para mim, hoje eu não posso ir para aula, não. E eu já estou com muitas faltas. Assina para mim, por favor. Aí você, né, achando que é uma besteira, que não é, e aí eu estou mostrando isso para vocês, aí você pega e assina por aquela pessoa. Vou trazer um exemplo de uma circunstância que aconteceu aqui em João Pessoa. Um aluno de uma instituição, não foi da gente, tá? De uma outra instituição. Ele pegou, não foi para a aula e pediu para um colega assinar por ele. E aí ele saiu aqui de uma pessoa, foi para Cabedelo, cometeu um crime. Olha a gravidade. Cometeu um crime e, né, ficou por isso mesmo. Quando a polícia foi investigar, ele tinha um álibi. Qual foi? Ele estava, entre aspas, na sala de aula. Eles vá lá ver na lista do professor, tá assinado meu nome, né? Ou seja, olha o problema que aquela pessoa que assinou, ela arrumou. Por mais que ela não soubesse que o outro estava ali, né? Ela foi na melhor das intenções, mas lembrando, o inferno está cheio, né, de boa intenção. Por mais que fosse ali inocentemente que ela estivesse assinando, a polícia pode dizer que ela foi cúmplice daquela pessoa. Ela assinou sabendo que aquela pessoa ia cometer um crime. Então, imagine até conseguir provar que aquela pessoa não tinha nada a ver, né? Que ela simplesmente assinou pelo outro, querendo ou não, ela cometeu um crime, né? Mas não o de, sei lá, assassinato, por exemplo, que foi o caso. Não imagine a confusão que você vai estar arrumando para você pela, entre aspas, simples assinatura no lugar do outro. Certo? Então, gente, tenham cuidado. Pode parecer besteira, mas isso é sério, tá? Vocês precisam ter atenção às atitudes que vocês tomam. E vocês estão para se formar, né? Então, vamos dizer assim, a gravidade das ações de vocês vão ser muito maiores, porque vocês vão estar dentro do exercício profissional, podendo estar cometendo crimes, né? Por mais que seja na boa intenção. Então, tenham cuidado e atenção a isso. Por último, né, dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros. É a questão da citação, que a gente já teve... eu acho que eu parei a apresentação. Que a gente já teve aula falando sobre isso, né? Então, vocês precisam, né,
quando utiliza informações de outras pessoas, citar, né, de onde vocês tiraram, referenciar corretamente, porque senão, mais uma vez, é plágio. Então, a vida é feita de decisões e escolhas. E aí a gente chega, né, na questão ética da pesquisa. A gente precisa saber também como que a gente deve coletar os nossos dados, fazer uma pesquisa envolvendo seres humanos. A gente já teve a disciplina de problemas atuais em bioéticas, né? Bioética, onde a gente falou sobre diversos aspectos de respeitar o participante da pesquisa. E a gente vai colocar agora em prática como realizar isso. Então, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é desenvolvido, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, onde existe a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. A Plataforma Brasil é uma plataforma virtual, online, que foi criada através, né, pela resolução 466 de 2012. Então, essa é a mais atual referente aos aspectos éticos na pesquisa com seres humanos no Brasil. Existia a resolução 196 de 96, onde essa resolução, ela bem atrasada, né, de 96, ela demorava-se muitos trâmites em relação às pesquisas, uma vez que era necessário, para a submissão do trabalho, enviar toda a documentação por correios, né, e depois os membros do comitê iriam avaliar. Depois dessa avaliação, ia ser enviado tudo por correios também para o pesquisador. Então, olha o tempo que se perdia. Então, com a plataforma, isso, né, pode ser muito mais ágil, muito mais rápido e fácil, uma vez que quando você submete o trabalho na mesma hora, chega no comitê que vai avaliar, favorecendo ali que fique, né, instantâneo, vamos dizer assim, o trâmite, certo? Fique muito mais rápido. A resolução 466 de 2012 refere-se aos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos no nosso país. A 510 de 2016, ela foi necessário ser criada, porque na 466 de 2012, ela era voltada para pesquisas na área de saúde. Só que pesquisas com seres humanos não são desenvolvidas só na área de saúde. Portanto, foi necessário uma avaliação e em 2016 foi criada a resolução 510, aonde ela é voltada para pesquisas, né, com seres humanos nas áreas de humanas, na área de educação, área social, tá? Então foi observado alguns pontos. A plataforma Brasil em si, ela é muito voltada justamente para essa parte de saúde, porque ela foi criada com este intuito. Só que é necessário, né, atualizações nela para poder enquadrar essas outras pesquisas. Atualmente, ela ainda, né, é muito voltada para a área de saúde, mas nessas outras áreas também é possível ter a submissão. E foi criada a resolução 588 de 2018, onde se fala sobre pesquisas com seres humanos voltadas para o sistema SUS, tá? Então, diretrizes e orientações para realizar pesquisas com seres humanos vinculadas, né, ao sistema SUS. Então, a plataforma é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios de submissão até a aprovação final. Como eu disse, quando você submete, automaticamente já chega, né, informando que você submeteu o trabalho. E aí todos os trâmites, se fica pendente, se foi reprovado, se foi aprovado, tudo isso fica lá na plataforma. O sistema permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital,
propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Então, vocês vão ter, né, todas as pesquisas, mesmo de quem não é pesquisador, de quem não tem cadastro na plataforma, qualquer pessoa pode ter acesso às pesquisas que foram aprovadas no Comitê de Ética do Brasil. Para ter um cadastro na plataforma, né, ser inserida ali como pesquisador, é necessário que você tenha pelo menos a graduação completa. Então, para vocês que estão no TCC1 agora, né, muitos de vocês vão estar desenvolvendo pesquisas de campo, vocês precisam estar, no caso, o orientador de vocês que vai estar submetendo o trabalho de vocês, tá? Pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso por meio de um ambiente compartilhado às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP-CONEP. Se a pesquisa ela envolve vários pesquisadores, mais de um centro, a plataforma ela permite, né, que, desde que, lógico, tenha sido cadastrado, ela permite que haja aí uma interação aonde, quando o comitê responde, todas as instituições e participantes que eu digo, pesquisadores, né, envolvidos, cadastrados ali na plataforma, naquela pesquisa, também vão estar tendo acesso às informações. E aí, metodologia exigida para submissão. Tá? É necessário que vocês tenham atenção de como submeter o trabalho de vocês. Um dos pontos mais importantes e que geralmente tem erro são justamente os critérios de inclusão e exclusão. Mesmo se o trabalho for bibliográfico, tá, gente? Vocês precisam acrescentar critérios de inclusão e exclusão. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho com sexualidade na terceira idade. E aí eu coloco como critérios de inclusão, ou seja, pessoas que vão, né, poder participar da minha pesquisa, aquelas que tenham acima de 60 anos. Qual um exemplo que vocês poderiam me dizer nessa pesquisa de um critério de exclusão? Hein, gente? Pessoal? Gente? Pessoas? Estão dormindo, é? Meninas? Qual seria um critério de exclusão aí? Ninguém? Eita. Então vamos lá. Pode ser. Não, deixa. Vai, Cida, fala. Não, mulher, eu vou falar não. Fala, criatura. É assim, na verdade, é meio que uma dúvida. Pode ser um critério de exclusão dentro do orçamento? Como assim? Dê um exemplo. Dentro do meu orçamento, eu posso excluir algum gasto, uma coisa assim? Não, isso tem nada a ver com orçamento. Isso é metodologia. É referente a quem vai ou não participar da sua pesquisa. Eu acho que entra no critério de exclusão pessoas, a senhora falou da sexualidade de idosos. Na terceira idade, isso. Terceira idade. Aí a senhora estimulou uma idade para de exclusão, para inclusão, não é isso? Para de exclusão entraria aí pessoas que têm de 50 a 60 anos, poderia dizer? Chegou aonde eu queria. Lembram que eu disse que geralmente vocês fazem, quando eu falo vocês, alunos, tá? De forma geral. Vocês fazem critérios de inclusão e exclusão errado. Você trouxe justamente o exemplo que eu queria, de forma errada. Então, critérios de
inclusão vão ser aqueles que pode ser mais de um critério, tá? Eu botei aqui 60 anos, mas, por exemplo, poderia ser 80, poderia ser 90, 65. Coloquei um só para ilustrar. Então, acima de 60 anos é o critério de inclusão, ou seja, pessoas que tiverem 60 anos ou mais vão ser incluídas na minha pesquisa. Lógico, se elas aceitarem, né? Critérios de exclusão não é o oposto do de inclusão. Então, por exemplo, se eu boto critérios de exclusão, menores de 60 anos, entendeu? Que foi o que você mais ou menos colocou, né? De 60 a 50 anos. Então, critérios de exclusão não é isso. Critérios de exclusão vai ser o seguinte: vão ser aqueles critérios que os participantes estão dentro do meu critério de inclusão, ou seja, eles têm 65 anos ou mais. Mas vai existir algo a mais que vai fazer com que ele seja excluído. Exemplo, pessoas que não tenham, né, não estejam conscientes, né, que não estão com suas questões cognitivas funcionais, vamos dizer assim. Então, pessoas, critérios de inclusão, pessoas acima de 60 anos, e de exclusão vai ser pessoas que estejam, né, sem poder responder por si. Então, elas tinham 60 anos, mas tem algo a mais que vai fazer com que elas sejam excluídas da minha pesquisa. Ok? Deu para entender? Entendi agora, professor. Pronto. Como que cria critério de inclusão e exclusão numa pesquisa bibliográfica? Exemplo, critérios de inclusão, artigos publicados completo dos últimos 5 anos. Só dando um exemplo, bem básico. Então, de 2016 para frente. Critérios de exclusão, pesquisas que não sejam na língua portuguesa, trabalhos que não foram publicados na língua portuguesa. Ou seja, critérios de inclusão, trabalhos completos e outra coisa que eu falei, dos últimos 5 anos. Então, dentro desses trabalhos completos dos últimos 5 anos, pode existir publicações de diversas línguas. No meu trabalho, vai ser excluído tudo aquilo que não for português. Deu para entender? Deu sim. Pronto, só para ilustrar. Uma pesquisa científica, né, envolvendo seres humanos, e aí no caso de risco e benefício para um trabalho bibliográfico não vai ter, tá? Aí seria só para o trabalho de campo mesmo. O aspecto mais fundamental, onde a gente vai avaliar numa pesquisa, né, no comitê de ética, é a questão dos riscos e benefícios da pesquisa. O que seria? Risco é o risco que o participante vai estar tendo em fazer parte da sua pesquisa. Não é o risco de eu, pesquisador, estar fazendo aquela pesquisa. Não. É o risco para quem vai fazer parte da minha pesquisa. Usando aquele exemplo da sexualidade na terceira idade. Na terceira idade. Qual seria um risco? Eu vou fazer uma pesquisa onde eu vou fazer uma entrevista sobre, né, os aspectos da sexualidade nessa faixa etária. O risco é o quê? Primeiro, exposição. Né? Então, primeira coisa que vocês têm que colocar em mente é que toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela vai ter risco, sim. Todas, tá? Pode ser o risco mínimo, como, por exemplo, exposição e constrangimento, mas vai existir. No caso, se você vai estar avaliando os riscos, ele pode ser categorizado em 3 pontos: risco mínimo, risco moderado e risco alto. O risco alto seria, assim, um risco de morte, né, de amputação de um membro,
de deixar sequelas. É lógico que os trabalhos que vocês estão desenvolvendo aqui não chegam, né, a um nível tão grande, vamos dizer assim, de como é que chama? De rigor, né? Algo do tipo, certo? De poder acontecer algo tão grave com o paciente. Mas você precisa dizer, é melhor que você erre para mais do que para menos. É melhor você dizer que uma pesquisa ela tem um risco moderado de alguma coisa ali acontecer e ela ser mínimo, do que você dizer que ela é mínimo e, na verdade, ela é moderado a alto. Ok? Então, você diz lá, nessa pesquisa da sexualidade da terceira idade, o risco mínimo de exposição, e aí sempre que você disser qual é o risco que pode acontecer, você diz como evitá-lo, ou fazer com que ele não ocorra, ou mesmo diminuir aquele risco, e se ele acontecer, o que é que você vai fazer? No caso, risco de exposição não vai ser concretizado, uma vez que não será coletado dado referente ao nome do participante. Então, se eu não sei o nome do participante, eu não tenho nem como expor ele, ok? Constrangimento. Então, na temática, né, de sexualidade na terceira idade, a gente sabe que é um tema ainda muito tabu, né, onde a gente tem principalmente pessoas mais idosas que não gostam de falar desse tema, principalmente se são mulheres, né, se sentem constrangidas e tá falando, principalmente falando com estranhos. E aí você diz, existe o risco de constrangimento, que ao responder as perguntas, que se for concretizado, vamos supor que você está fazendo a pesquisa num hospital, e aí você diz, se for concretizado esse constrangimento, o participante será encaminhado ao setor de psicologia do hospital. Pronto, você disse qual era o risco, você disse o que você vai fazer, né, caso aquele risco se concretize. E, lógico, dizer quais são os benefícios da pesquisa, né? Os benefícios também são a nível de participante e sociedade, não é benefício para o pesquisador. O benefício é porque eu vou concluir meu TCC. Não, tá? Então, o risco é sempre para o participante, os benefícios também para o participante. Alguma dúvida? Benefício aqui poderia ser, por exemplo, esclarecer as questões relacionadas a cuidados, né? Uso de camisinha para evitar infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque mulheres acima de 60 anos não vão engravidar. Homens podem, né, sim, engravidar mulheres, mas aí utilizar a camisinha não só como método contraceptivo, mas também como uma forma de evitar doenças infecções sexualmente transmissíveis, aonde muitas vezes, né, os idosos eles acabam tendo meio que uma repulsa de utilizar para não precisa mais disso, não vou engravidar mais, não sei o que. Não, né? Existem doenças que podem ser transmitidas. Dúvidas até aí? Não? Então vamos seguir. Metodologia de análise de dados. Então, qual a metodologia que você vai utilizar? Se for utilizar estatística, qual a estatística que você vai utilizar também? Desfecho, a gente na plataforma tem desfecho primário e secundário. Primário é obrigatório, o secundário não, né? Mas se tiver, você acrescenta. Desfecho é a mesma coisa que resultados esperados. Então, resultados esperados é que com o trabalho desenvolvido, né, e divulgado, os idosos eles tenham, né, a possibilidade de viver sua sexualidade de forma plena e assim por diante. Tamanho da amostra. Então, você vai fazer uma pesquisa com quantas pessoas? Com 5, com 10, com 100, com 1 milhão? Com 1.325.000? Então, quantas pessoas? Depende, lógico, da pesquisa.
Professora, mas a minha pesquisa eu vou fazer um exemplo do número de casos de dengue aqui em João Pessoa no próximo semestre. Então, como é que eu vou saber quantas pessoas vão ter dengue daqui para lá? É um estudo que a gente chama prospectivo, né? Um estudo para frente. Não tem realmente como saber, você não tem bola de cristal. Mas, para a sua amostra, você diz um número estimado. Né? Pega os dados referentes aos últimos anos e coloca ali uma média. Se for um estudo retrospectivo, né? Ou seja, dados para trás, você tem como ter essa informação. E aí a gente chega na questão dos termos que são necessários para a pesquisa. Lógico que esses termos vão variar de acordo com cada pesquisa que for desenvolvida. Alguns termos vão ser necessários, outros não. Como eu disse, vai depender de qual pesquisa você vai estar fazendo. Termo de consentimento livre esclarecido, ou TCLE. Isso quando você for fazer uma pesquisa onde você vai trabalhar diretamente com pessoas, né, onde você vai coletar dados direto com essas pessoas, você precisa ter a autorização dela para que ela participe da pesquisa. O TCLE, ele deve ser construído em forma de convite. Então, eu convido o senhor, a senhora a participar desta pesquisa intitulada, e coloca o título do trabalho, desenvolvida pelos pesquisadores, aí coloca o nome dos alunos, sobre a orientação de professor tal da Faculdade Santa Emília de Rodar. Aí vocês devem dizer qual o objetivo, aonde essa pesquisa tem como por objetivo isso, isso e isso, os riscos desta pesquisa são esses, os benefícios são aqueles. Então, você tem que deixar tudo muito claro no seu TCLE para que a pessoa compreenda. Lembrando que deve ser uma linguagem acessível, de acordo com o público que vocês vão trabalhar. Deixar claro, né, que a pesquisa vai ser desenvolvida de forma voluntária, ou seja, a pessoa vai fazer, né, voluntariamente, não haverá nenhum custo por parte do participante e também não haverá nenhum ressarcimento. Deixar muito claro isso, porque senão os participantes depois podem vir atrás de vocês buscando, né, algum benefício financeiro por ter feito parte da sua pesquisa. O termo de assentimento é para menores de 18 anos, uma vez que, por serem menores, os pais precisam autorizar esses jovens a participarem da pesquisa, mas, dependendo da idade, esses jovens, desde que eles já sejam alfabetizados, eles também têm a autonomia de dizer, né, de permitir a sua participação ou não. Então, crianças, né, muito pequenas, mas se elas já são alfabetizadas, elas já têm um certo entendimento, vocês podem perguntar a elas se elas aceitam participar da pesquisa. Lógico que com uma linguagem completamente acessível para a faixa etária. No caso, né, de crianças muito pequenas, de bebês, aí é só a autorização dos pais mesmo. Termo ou carta de anuência. É uma carta que ela é emitida pelo local onde você vai realizar a pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa com pessoas, né, na rua, na residência delas, então não precisa da carta de anuência. Mas vamos supor que você vai fazer uma pesquisa lá no Hospital HNSN. Então, você precisa que o hospital autorize que você faça a pesquisa lá dentro. Lembrando que o TCLE e o termo de assentimento, eles não são assinados antes da aprovação do trabalho. Você só vai poder ir buscar os participantes da pesquisa depois que o trabalho for aprovado. Já em contrapartida, a carta de anuência, ela precisa já estar assinada para poder ser submetida ao comitê de ética. Então, vocês vão fazer, né, um termo, a carta de anuência ali, o modelo, onde vocês vão enviar o projeto e essa carta e todos os aspectos da pesquisa para a direção, no caso do hospital,
eles vão avaliar e ver o mérito, né, e ver se aceita ou não. Se eles aceitarem, eles devem imprimir em papel timbrado da instituição. O responsável deve assinar e carimbar, certo? O carimbo com CNPJ, para identificar que realmente foi o responsável pela instituição que autorizou. E aí, quando a pesquisa for aprovada, você já tem ali a autorização de fazer a pesquisa lá dentro. O termo de consentimento para uso de dados, ou TCUD, é outro documento que já precisa estar assinado antes da aprovação do comitê. Então, para submeter o projeto para o comitê de ética, tanto a carta de anuência quanto o TCUD já precisam estar assinados pela instituição. E aí, acrescenta-se também cronograma e orçamento. Por isso, né, que eu já ensinei vocês como fazer. Alguma dúvida, gente, até aí? A gente já está pertinho de finalizar a nossa aula. Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Não, professora. Então, vou seguir. Isso aqui é o mais importante, tá? Que é a metodologia que vai ser cobrada pela plataforma para submissão. Se você não tiver isso aqui, nem adianta tentar submeter, porque são pontos obrigatórios ali e você não consegue ir adiante na plataforma se não tiver essas informações. Então, uma vez enviado ao comitê de ética, o projeto não poderá mais ser editado pelo pesquisador, a menos que, após análise do comitê, sejam solicitadas alterações. Ou seja, você submeteu, né, enviou lá o envio final para a plataforma. Quando você enviou, aí você, eita, droga, esqueci de anexar um documento. Se isso ocorrer, né, você não pode mexer em nada mais nesse trabalho. Então, quando chegar na plataforma, o coordenador do comitê de ética a qual aquele trabalho foi submetido, ele vai analisar os documentos e ver se ficou faltando alguma coisa, e aí, quando ele observa, ele retorna, né, para o pesquisador, dizendo que a documentação ficou pendente. E aí, quando tem esse retorno, aí sim, o pesquisador pode fazer alterações, acréscimo ou retirada de documentos. E há alguns anexos obrigatórios na plataforma, lembrando que alguns desses termos, eles vão variar de acordo com a pesquisa. O projeto completo em Word, isso é óbvio, é necessário que esteja. A folha de rosto, obrigatoriamente, ela deve estar também, mas o que danado é isso? A folha de rosto é um documento que ele é gerado a partir da própria plataforma. Então, com as informações que você vai preenchendo na plataforma, você vai ter um ponto lá, são 6 páginas de preenchimento. Quando você chega na 5ª página, é gerado esse documento que é chamado folha de rosto. É necessário que você imprima, né? E aí o pesquisador principal, que no caso vai ser o orientador, vai assinar, colocar a data. No caso de vocês que são da Santa Emília, então, quando vocês vão estar lá preenchendo, no caso o orientador, existe uma seção lá que é instituição proponente. Como a gente é da Santa Emília e está fazendo uma pesquisa pela Santa Emília, então vai estar lá instituição proponente, a gente coloca Santa Emília de Rodar, que é a instituição a qual a gente está vinculado. Como no caso a Santa Emília ela tem comitê de ética, então automaticamente essa pesquisa vai para o Comitê de Ética da Santa Emília. Essa folha de rosto, se você não tem instituição proponente, você está fazendo uma pesquisa, né, independente, então é só o pesquisador assinar e datar. Se tem a instituição proponente, aí vai precisar o responsável pela faculdade assinar, certo? Assinar e carimbar. Carta de encaminhamento de protocolo, se for o caso, né, da pesquisa. Termo de compromisso da equipe executora, onde toda a equipe se sujeita a seguir os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, né, de acordo com a resolução 466 e as demais que, porventura, você esteja sendo contemplado. TCLS, se for o caso, modelo de questionário ou de perguntas para entrevista, se for o caso, carta de autorização da instituição, né, empresa, ou seja, carta de anuência, se for o caso,
TCU-D, tá? Que é o termo de compromisso de uso de dados, que precisa estar assinado, que eu falei antes, né? Um exemplo dele é você vai fazer uma pesquisa com prontuários, ou então com dados do laboratório. Então, não precisa você pedir autorização para o dono, né, daquelas informações, ou seja, o paciente. Tendo o TCU-D, a carta de anuência e o TCU-D, você vai poder ter acesso a essas informações. Currículo Lattes do pesquisador e assistente, né? Como eu disse, só pesquisadores podem ter, ou só profissionais, né? Pessoas graduadas podem ter cadastro na plataforma, e aí esse cadastro, uma das etapas é ter o currículo Lattes, e aí já fica automático. Alguma dúvida, meninas? Não? Então, terminamos por aqui. Lua se despede de vocês. Aí a gente encerra nosso conteúdo do semestre na aula de hoje. Para algumas pessoas que estavam em dúvidas em como fazer os slides, tá? Eu já dei algumas dicas na própria aula, tá? Usem os slides de forma objetiva. Não coloquem muito texto. Não é só copiar e colar, não, tá, gente? A gente já falou, a estrutura dos slides é diferente da estrutura do texto. Mas vocês, no trabalho escrito, vão ter na introdução, por exemplo, contextualização, justificativa, pergunta, hipótese e objetivo. Tudo isso em texto corrido. Mas nos slides, você pode colocar um slide só para justificativa, um slide só para pergunta e hipótese, um slide só para objetivos, um slide só para metodologia e assim por diante, tá bom? Então é isso, gente. Dúvidas, 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 falem agora ou calem-se até o próximo semestre. Alguma dúvida? Sexta-feira tem aula. Hã? Ficou muito baixo, Cida. Repete, por favor. Sexta-feira a aula é normal, prof? Não, a gente encerrou nosso assunto e aí eu vou estar, né, me dedicando à correção dos milhares de trabalhos de vocês para poder dar a nota a tempo. Semana que vem já é férias, para quem passou. Depende, se você foi aprovado. Quem passou, por isso que eu perguntei na senhora. Não, com certeza não vai dar tempo eu corrigir todos os trabalhos para a semana que vem, tá? Por isso que eu preciso desse tempo com antecedência para que os trabalhos de vocês sejam avaliados, né? Com calma, para que eu não acabe dando nota menor para vocês do que o necessário. Bom? Seja o justo. Ok? Gente? Ok. Ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? No grupo. Se vocês acharem necessário, tiver alguma dúvida assim um pouco maior, na sexta-feira a gente pode fazer a aula sim, tá bom? Aí vai depender de vocês. De qualquer jeito, o trabalho já vai ter sido entregue. Mas se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida, alguma pendência que vocês queiram esclarecimento, aí a gente faz uma aula na sexta. Certinho? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Para quem for aprovado, boas férias, bons estágios. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração. Só saiam de casa com os devidos cuidados quando necessário, né? Só saiam quando necessário. Lavem bem as mãos sempre que possível, evite colocar a mão no rosto e todas as orientações que eu sempre falo e que vocês já estão cansados de saber, mas é sempre necessário estar reforçando, tá bom? Se cuidem e a gente se vê no próximo semestre. Tchau, tchau. Eu vou estar mandando o link, tá, das apresentações dos TCCs para que vocês possam estar assistindo também, o pessoal do TCC 2, tá bom? Tá. Ótimo, prof. E aí vocês já vão tendo uma ideia. Certinho? Fiquem com Deus, então. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos.